amor para todos nós. Continuando nossos estudos, ainda estamos falando de muitas dicas, de muitas coisas que o René nos fala, antes de nós entrarmos nas receitas. Vamos falar agora sobre a rejeição orgânica. A energização prévia no fortalecimento da matéria. Os processos alérgicos nos pacientes cirurgiados. A rejeição do organismo em relação às cirurgias de implante sempre será uma consequência das diferenças energéticas entre a matéria orgânica e a matéria que será implantada. Daí, a necessidade de prepararmos o paciente para a cirurgia, fortalecendo a área respectiva energeticamente, o que evitará, provavelmente, não só os processos alérgicos, assim também a rejeição de pontos da cirurgia. Da mesma forma, a rejeição de órgãos, como no caso do transplante. Nos casos de órgãos transplantados, o fortalecimento deverá ser feito pelo menos com 10 dias antecipados, além da proteção posterior, com o mínimo de outras 10 aplicações diariamente. Da mesma forma, deverão ser tratados os pacientes com processos alérgicos quando devemos trabalhar para a diminuição da histamina na corrente sanguínea, com verde e azul, isto é, na preparação para a cirurgia e até depois com pelo menos mais 3 aplicações de proteção ou até mais se houver necessidade. Agora, repouso do paciente. A necessidade do repouso do paciente após a aplicação. Esta é uma questão ainda não absorvida no conhecimento da cromoterapia. Podemos até dizer que é tão estranha para o terapeuta como para o paciente. Aliás, para colocar com clareza a questão das necessidades de um determinado tipo de paciente, principalmente aqueles ativados mentalmente e também os que estão com o sistema nervoso em desequilíbrio, estes são os que deveriam passar pelo ambiente totalmente azul, relaxante, por 15 minutos antes do tratamento e até, se fosse possível, deitados. Aqui, cumpre-se ressaltar de que não estamos falando de pacientes obsediados. Neste local, receberiam ajudas em esclarecimentos, além de serem preparados para o tratamento que irão receber quanto à postura e à atitude mental posterior. Esta experiência foi vivenciada durante muito tempo no Instituto de Cromoterapia Irmã Maria Luísa, com resultados realmente compensadores e dignos deste registro. Era lá onde o seu René Nunes, com a sua esposa, trabalhava. Agora, voltando à questão inicial sobre a necessidade do repouso do paciente, após a aplicação, a resposta é: terapeuticamente, será de grande utilidade para o próprio paciente, porque a fixação das energias que lhe foram projetadas durante o tratamento demorarão exatamente 10 minutos para serem consolidadas, isto é, absorvidas pelo organismo, considerando ainda que tal regime só ajudará na aceleração do benefício.
foram as razões que determinam a adoção do método para o qual estabelecemos alguns critérios no atendimento direto para atender melhor o paciente, relacionando sempre com o seu mental. Por exemplo, para pacientes em estado mais grave, ele deveria ser colocado no repouso de 10 minutos após a aplicação, para que se ajustasse mentalmente ao tratamento recebido. Agora, quando eram tratados os pacientes em recuperação, o repouso era feito como forma de relaxamento, quando se ajustaria mentalmente e buscando absorver as energias recebidas. Neste caso, o repouso se processará em seu próprio mental. Quanto aos demais pacientes, devido ao volume de atendimentos, ficavam condicionados à vaga na sala azul e assim iam entrando no ritmo das necessidades do atendimento. O paciente era sempre observado. Que ao movimentar-se após a aplicação, ele torna diferentes posturas, naturalmente de acordo com seus compromissos mais imediatos, para chegar em casa ou para o encontro previamente marcado, ou porque não tem nenhuma consciência do que está recebendo, ou melhor, o que está tentando fazer pela sua saúde. Ressaltamos, portanto, o fato de que nos 10 minutos após a aplicação, ele poderá colocar todo esforço a perder. Basta tomar um pequeno susto ou sofrer uma contrariedade qualquer que altere seu estado mental. Esta realmente é a razão porque o paciente, por orientação, deve, pelo menos, ficar sentado no seu lugar por 10 minutos após cada tratamento. As crianças e as gestantes, por receberem tratamentos diferenciados, não entravam nessa escala de atendimento. Então, vocês estão vendo que está falando, está se referindo, né? Quando a pessoa começar a ser tratada, a orientação que o terapeuta está tendo nesse momento. Bom, a saturação energética. Esta é uma expressão que usamos com muita constância. Saturação é o ponto em que uma energia tem seu limite pela perda da velocidade, que a leva da mesma forma a perder o seu peso específico e a sua polaridade, tornando-se assim negativa. É um fato desse que se dá sobre toda a massa orgânica quando a mente física do indivíduo deixar de alimentar o poder positivo de suas energias. Em outras palavras, é exatamente o que chamamos de disfunção energética, que essencialmente é o princípio de todos os males que sobrecarregam o corpo humano. Os sintomas mais visíveis da saturação são a concentração do calor sobre o local, onde pode-se sentir a sensação de intenso calor ou então uma ardência muito incômoda, quando a energia, como consequência de sua perda da polaridade, se desprende e toma o caminho da Terra, deixando desprotegida a área em que se encontrava. Esta é a razão porque na cromoterapia fazemos a substituição das energias da aura magnética, ponto principal de recepção das energias do corpo material, dos chakras, dos sistemas orgânicos e etc. O fenômeno, se é que podemos usar esse termo, ocorre por muitas razões. A primeira delas são os processos congênitos, como segundo fator,
os processos mentais, depois são os fatores alimentares e, por último, os ocasionais, que são os acidentes traumáticos ou não ocorridos de alguma forma com o corpo físico. Para diagnosticar o mal da saturação energética, pode-se colocar da seguinte forma: enquanto existe o calor e a sensação de dor, entendemos que a problemática ainda está em nível de matéria, pela própria reação do campo, isto é, uma reação defensiva natural do organismo agredido. Quando o local onde foi feito o tratamento começa a ficar frio, ao ser trocado dá uma ideia de umidade. Ocorre uma ardência que é acompanhada de grande sensibilidade da pele e algumas vezes pruridos. Então o processo já extrapolou para outro nível fora do corpo material. No primeiro caso, o tratamento será retirada de energia com reposição, feita num só movimento, e o segundo, frio com ardência, que é o caso do frio com ardência, retirada de energia com doação, que deverá ser feita em 2 movimentos específicos: retirar primeiro e doar em seguida. Não podemos deixar de consignar os problemas de pacientes idosos crônicos. Aqui recomendamos sempre, em primeiro lugar, a proteção mental, pelo fato de estar a sua matéria certamente enfraquecida, e uma aplicação eletromagnética, a lâmpada, poderá lhe causar uma sensação de dor e, em alguns casos, até dor aguda. Esse paciente, é bom dizer, não é um caso de saturação energética. Trata-se de, sim, problema de sensibilidade por enfraquecimento estrutural em virtude do longo tempo da doença. Por isso, sempre será bom estar atento para distinguir as colocações. São conhecimentos que só facilitarão o diagnóstico, indicando ao terapeuta o estágio e a direção a ser tomada no tratamento, como deve ser regularizada a problemática. A sensibilidade. A sensibilidade da matéria física e a consciência espiritual na dor e na cura. A sensibilidade da matéria física orgânica diminui na proporção direta do aumento da consciência espiritual da mente física. À medida em que evoluímos espiritualmente, a matéria física passa a representar realmente a vestimenta carnal e nos sentimos bem ou mal, de acordo com o nosso equilíbrio. Vejamos então agora a obrigação do terapeuta holístico. A obrigação do terapeuta é levar para o paciente a certeza de que a cura física poderá ser acionada na mesma proporção em que o espírito é fortalecido. O que vem a ser um espírito fortalecido? É o espírito cônscio de toda a formação, incluindo a matéria física, dentro da visão patológica orgânica. No momento em que o indivíduo se convence e aceita os parâmetros orgânicos como matéria deteriorável, começa a buscar sua ascensão, as melhoras dos padrões, em nível espiritual. Então, são conselhos, são dicas,
são coisas que ele vai falando para que todos nós possamos aprender e usá-las, né? Porque senão não adianta nada, nós estamos estudando, lendo, depois na hora de, não quero mais fazer isso, não vou tratar nada. Eu pensei que eu gostaria, mas não gosto, não quero. E porque ao longo desses estudos aí, né, vocês vejam bem quanto que nós temos que colocar em prática, quanta coisa que nós temos que aprender, quantos cuidados que nós devemos ter, né, com o nosso paciente. Então, vamos ficando por aqui, continuando com algumas outras coisas que ele vai nos dando, vai nos possibilitando aprender. Então, que Jesus esteja sempre conosco.